Considere uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filos de animais modernos. Considere ainda que é uma adaptação proficiente. O que é algo proficiente? Algo que funciona muito bem. Foi introduzido em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento, tanto na abundância relativa da espécie, quanto no espaço explorado por ela. Ou seja, foi uma adaptação que trouxe muita vantagem adaptativa para ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção. O que são interações bióticas? São as relações ecológicas, inter e intraespecíficas. E a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração da proliferação de novos tipos ecológicos. A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha. Por que eu escolhi essa questão, gente? Essa questão é bem a cara da Unicamp. Vocabulário rebuscado, texto... Gourmet. Também, exato, né? Só para ilustrar como é que é absurdamente gourmet, gente. Isso é retirado de um livro de ensino superior que discute evolução e ecologia. Isso não é muito a cara do Enem, não. Mas é legal que quando a gente começa a se deparar e se debruçar sobre ela, que a gente consegue ir desmistificando algumas coisas, a gente descobre que, no fim das contas, é tudo uma questão de interpretação. E é óbvio, né? Quando você vai treinando sua interpretação, sua capacidade de percepção vai ficando cada vez melhor. Aí, olha só. Baseado em seus conhecimentos em ecologia e evolução, assinale a alternativa correta. Ponto relevante para a gente entender aqui, tá, turma? Nós vamos discutindo cada uma das alternativas aqui, vocês vão entender rapidinho como é que ela funciona. Olha só, letra A. População da espécie com adaptação aumentaria infinitamente, pois os recursos são ilimitados e haveria o aumento das interações bióticas interespecíficas. Olha como é que, apesar desse texto todo rebuscado, olha como é que a letra A não faz sentido. Por que a letra A não faz sentido? Gente, como é que uma espécie consegue aumentar infinitamente? Fernando, isso é possível? Infinitamente? Infinitamente? Uma espécie aumentar infinitamente? Forma Mas alguma. tem uma desgrameira de uma espécie nesse nosso planetinha que faz isso. Não tem uma desgrameira de uma espécie que faz isso? Espécie que aumenta infinitamente. E uma tem, espécie tem. ou um grupo? Não, uma espécie. Quem? Uai, a gente. Ah, infinitamente. Uai. Gente, isso é muito sério. Parece brincadeira, mas não é não. Isso é muito sério, real mesmo. Deixa eu contar um negócio Achei pra que vocês. você estava falando sério. Não, mas é sério. Quando a gente discute ecologia, a gente sempre fala de capacidade de suporte do meio. O tanto que aquele ambiente consegue suportar daquela espécie. Nós, seres humanos, somos os únicos que ignoramos a capacidade de suporte do meio. A gente, a cada ano que passa... Já ia falar em capacidade de suporte do meio. Isso, a cada ano que passa, a gente estoura a nossa capacidade de suporte do meio. A gente sempre entra em débito ambiental. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, a gente retardou o dia do débito ambiental por conta da pandemia. Vocês devem ter visto reportagem falando sobre isso, chamou atenção. Sim. A nossa redução na produção por conta da pandemia, se a gente retardasse em 2, 3 semanas o nosso débito, mas a gente entrou em débito do mesmo jeito. Lógico. No mundo natural, não é assim que funciona, tá? No mundo natural, não é desse jeito que vai ser. Então, nunca uma espécie consegue aumentar infinitamente. Logo, essa alternativa não faz sentido. Não pode ser a letra A, beleza? B. A espécie com adaptação seria um agente de seleção de outras espécies, pelo uso de um recurso comum, impulsionando a evolução dos concorrentes. Gente, se a gente entende uma ideia relacionada à seleção natural... Impulsionando a seleção dos concorrentes. Exatamente. Ei! É aqui que mora o X da questão. O que eu quero dizer com isso? Gente, seleção natural, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito que eu tenho características que são favoráveis, se essas características minhas são favoráveis, eu tenho mais chance de sobrevivência. Quando eu começo a perceber que uma espécie está atuando de forma a dificultar a sobrevivência de outras espécies, eu posso pensar nos diferentes tipos de seleção natural. E um dos diferentes tipos de seleção natural que a gente tem é uma que a gente chama de seleção disruptiva. Opa! A disruptiva é uma das mais cabulosas. Você quer fazer o gráfico bonitão aí? Vai falando aí que eu vou fazer aqui. Gente, a seleção disruptiva é uma das seleções naturais mais cabulosas que tem. O que acontece? O Fernando vai fazer um gráfico ali e vocês vão entender direitinho. Ano que vem, quando vocês estiverem na universidade, tá aqui o Gabrielzinho que não me deixa mentir, vocês vão descobrir o seguinte. Existe uma matéria chamada estatística, e você vai descobrir que na estatística existe um negócio chamado de curva normal. O que é a curva normal? A curva normal ela diz o seguinte:
qualquer característica para uma dada população, eu vou ter uma distribuição dessa característica ao longo de uma curva normal. O que isso quer dizer? 25% da minha população tem aquela característica em baixa quantidade, 50% da minha população tem aquela característica num ponto mediano e os outros 25% tem aquela característica em alta quantidade. A seleção disruptiva, ela recebe esse título porque, ao invés de eu favorecer quem está no meio da minha curva, quem é o médio, ela arrebenta com quem está no meio e favorece os extremos da minha curva. Corta pro Fernando, que o Fernando tá com um gráfico bonitão ali pra mostrar pra vocês. Essa pessoal que nós não ia fazer. Aqui, senhoras e senhores, eixo X a gente tem a variação de fenótipos. Como assim? Quanto mais para cá, mais esse fenótipo vai ficando extremo. Quanto mais para a esquerda, quanto mais para a direita, mais esse fenótipo vai ficando extremo. Como assim? Imagina cor, imagina que o Darwin falou lá das Biston betularia, daquelas mariposas na Inglaterra. Você tinha a mariposa branca e a mariposa preta. Entre a cor branca e a cor preta, você tem uma infinidade de cores, igual a gente tem, por exemplo, a cor da nossa pele, cor da pele humana. Tudo bem que é uma característica genética um pouquinho mais rebuscadinha, mas ainda assim a gente tem uma variação de cores muito grande. A seleção natural do tipo disruptiva é aquela que vai privilegiar disruptiva. É aquela que vai privilegiar os fenótipos extremos. Então você tem, por exemplo, na ilha de Galápagos, regiões da ilha onde tem muita semente, aquele indivíduo que tem um bico curto e grosso, ele consegue comer mais sementes em detrimento do outro que tem um bico comprido e fino que não consegue comer semente. Em regiões que não tem semente, ou tem poucas sementes, o indivíduo que tem um bico curto e grosso, ele não tem muito valor adaptativo. Mas aquele que consegue enfiar o bico dentro do tronco da árvore e comer as larvas lá dentro, esse sim tem um valor adaptativo grande. Então, no mesmo ambiente, você tem dois fenótipos que são meio que extremos, que são prevalecidos de acordo, né, digamos assim, no mesmo ambiente. Então, a seleção natural atua de forma a privilegiar, no caso, os extremos, diferentes da que a gente chama de estabilizador, que foi o que o Marquinhos falou, e a outra que a gente chama de direcional. Conta pra mim, Enécio. Olha só, gente, esse texto todo rebuscado gourmetzinho que estava aqui, no final dele, quando ele solta essa frase meio poética, a tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha. Brega, sem dúvida. Muito mais que o meu tchutchuquim, né? Não, nada supera. O meu tchutchuquim é fofo. Nada é cafona, mas é fofo. Nada supera o tchutchuquim. Muito bem. Gente, no fim das contas, essa frase toda rebuscada, ela tá falando o quê? Ela tá falando disso, de seleção disruptiva. Tragédia dos comuns. Quem tá no meio da minha curva, quem é mediano, é o comum. É isso que esse enunciado todo rebuscado tá me falando. Isso tudo para dizer então para vocês que a resposta é a nossa letra B de bola. Mas não estamos aqui para brincar, vamos só mostrar aqui para vocês como é que as outras alternativas não fazem sentido. Letra C. A proliferação da espécie com adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies. O enunciado do texto falou para mim que a adaptação não foi motivada por isso. Primeiro, a adaptação ela aconteceu. E o resultado dessa adaptação foi a vantagem dessa espécie. Então, o enunciado do texto desmente a própria alternativa C. Letra B, a número 7. D de bucéfalo. Isso, pode ser também. Letra D. A comunidade marinha permanecerá inalterada se a nova espécie, com a nova adaptação, apresentar abundantes interações bióticas interespecíficas. Também não faz sentido, né, turma? O próprio enunciado já me disse que essa galera chegou botando para quebrar. Pelo contrário, eu mudei muito a dinâmica da minha comunidade marinha. E para acabar, a letra E. As interações bióticas intraespecíficas e nada interfere no desenvolvimento e na seleção da população. Pô, gente, claro que interfere, né? Toda e qualquer interação terá um impacto no desenvolvimento das minhas populações. Logo, a número 7 fica com a letra B de bola. E aí a gente chega numa questão sensacional